Nosso programa está de volta, daqui a pouquinho com o Jô Rezende, mas agora você pode mandar sua pergunta lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano ou ligar 0 operadora 11 3337 5886 para conversar com a gente e ter a sua dúvida esclarecida ao vivo, porque a gente vai falar sobre correção dos dentes com o Dr. Luciano Wagner Ribeiro, que é cirurgião dentista. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo novamente aqui, viu? Prazer meu estar aqui de novo. Doutor, muitas perguntas sempre para fazer e a primeira delas é: a tecnologia não para, né? Não para, graças a Deus, né? A odontologia vai sempre evoluindo e nós, graças a Deus, fazemos parte de uma das melhores odontologias do mundo aqui. O Brasil está realmente bem posicionado aí. Doutor, queria que o senhor começasse a explicar para nós, esteticamente, quais são as principais queixas. Então, as principais queixas dos pacientes, elas passam por coloração dos dentes, né? E também alinhamento dos dentes, né? Então, todos os pacientes, sem exceção, gostam de ter os dentes bem alinhados e branquinhos, né? Quais as principais opções, então, para clareamento, doutor? A gente já ouviu falar muito sobre laser e clareamento caseiro e, às vezes, até a união das duas técnicas. A gente segue assim? Segue assim, segue muito bem, com opções cada vez mais conservadoras, que trazem menos sensibilidade, né? Que é um problema de algumas técnicas de clareamento. Então, hoje, os pacientes têm boas opções para deixar os dentes bem branquinhos. Agora vamos falar do realinhamento. A gente ouve falar muito sobre isso. Sobre o sorriso de artistas, de várias pessoas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, e todo mundo quer os dentes alinhados. Explica pra gente, às vezes as pessoas chegam com queixas que são exageros, ou geralmente as pessoas têm razão quando reclamam do alinhamento dos dentes? Então, o brasileiro, de um modo geral, ele é bastante preocupado com a questão do alinhamento, né? Então, tudo depende do referencial. Tem coisas que você fala, poxa, isso tá te incomodando, isso aqui, queria virar um pouquinho esse dente. Aí, até pouco tempo, você tinha só a opção do aparelho fixo para fazer isso, né? E hoje a gente tem uma nova tecnologia aí disponível para milhões de brasileiros que querem fazer um retoque de posicionamento ou mesmo um primeiro tratamento com o objetivo de se alinhar os dentes. O que é? Então, é uma técnica que utiliza de aparelhos praticamente invisíveis, né? É difícil de ver o aparelho na boca do paciente. Vou até fazer uma brincadeira com você aqui, que eu tô de aparelho e você não sabia. Não daria. E eu tô de aparelho, de aparelho na minha arcada inferior para fazer um alinhamento. Então, não atrapalha a fala. Dá pra trabalhar, dá pra fazer tudo. E como a gente já até falou, se eu não me engano, da outra vez, é possível, de repente a pessoa tem uma reunião e ela tá insegura. É possível que ela retire, por exemplo, durante a reunião, né? Removíveis, né? Os aparelhos são muito fáceis de remover. São parecidos com plaquinhas de clareamento. Né? Os pacientes às vezes confundem, o paciente que já fez um clareamento, ele confunde o aparelho e fala, já usei esse aparelho. Eu falo, não, isso é diferente, né? Você usou uma plaquinha para fazer o clareamento. Então o aparelho é só isso já. Que material? É um tipo de um acetato. É sempre o mesmo material? Varia um pouquinho, dependendo do fabricante, mas basicamente o mesmo. Eu olho na sua mão e eu falo, gente, como é tão simples, como é que pode? E tem muita tecnologia envolvida na produção desse tipo de aparelho. Ele incomoda? Porque quando as pessoas apertam o aparelho, geralmente elas comentam, tô com dor de cabeça, tô com dor, não consigo comer direito. Como é que é no caso desses? Incomoda muito, mas muito menos que o aparelho convencional, porque a movimentação é toda programada. A movimentação que o aparelho vai fazer na boca do paciente, ela é toda programada num software, no computador. Então, é muito calculada e a movimentação é muito sutil, é uma sequência desses aparelhos que o paciente utiliza para fazer o tratamento. E a movimentação é muito controlada, muito sutil, então a sensibilidade é muito baixa. Dependendo do nível ou do desnível, deve ser super rápido, então, para conseguir corrigir? Então, depende da complexidade do caso. Então, tem casos que você pode corrigir em 1 mês e meio, 3 meses, muito 6 rápido. Meses. São tratamentos... Tem pessoas que ficam com anos com o aparelho, né? É porque é um tratamento muito dirigido ao que realmente você quer fazer em termos de movimentação dentária na boca do paciente. Dorme com ele também? Dorme, então, o uso do aparelho é contínuo. Só tira para comer e para fazer a higienização bucal. E como é que higieniza o aparelho? Com a própria escova de dente,
Tá. Enxaguatório, existem produtos específicos para fazer higiene. É super simples. Muito fácil. De quanto em quanto tempo se troca? Acho que deve ter uma programação para isso. De 15 em 15 dias se troca o aparelho. Tá. Então não dá nem tempo dele ficar amareladinho, né? Com aspecto ruim, esteticamente ele sempre fica muito agradável. O que é essa técnica que o senhor trouxe aqui pra gente? Então, isso é parte da tecnologia que está envolvida na produção desse tipo de aparelho, né? Então, uma das coisas que mudou bastante, que vem mudando na odontologia, é que para fazer os aparelhos, antes você partia de uma moldagem, que a gente chama. Você colocava uma massinha numa moldeira, que chama, e leva na boca do paciente para fazer a cópia do paciente. Isso é semelhante àquela moldeira que a gente faz para clareamento, não? Esse processo? Para fazer a moldeira. E eu me lembro que quando eu fiz isso pro meu clareamento, gente, dava até ânsia de vômito. Esse negócio aí não é tão simples, não. Não é frescura, não. É um pouco complicado mesmo, né? Incômodo. O número de pacientes que tem ânsia realmente é grande, né? E o método, por ser feito agora através de um scanner intraoral, que é o nome, né? É muito mais confortável para o paciente e muito mais preciso também para o dentista depois utilizar aquele molde digital para fazer o trabalho. Como é que funciona, doutor? Então, esse aqui é o scanner, né? O aparelho. Aqui eu trouxe um modelo aqui que simula uma boca, né? E aí você faz a leitura, o scanner faz a leitura, você liga aqui. Não sei se conseguem pegar a tela do meu computador. Eu vou virar, aqui. Posso virar um pouquinho a tela? Vamos virar. Melhor virar, não é? Vou pausar um pouquinho. Isso, se você virar, tá bom assim, André? Tá bom. Então o dentista vai passando o scanner na boca do paciente e ele vai fazendo a cópia da boca. Sensacional. Procedimento super rápido, né? Os scanners estão cada vez mais velozes. Esse é o scanner de uma marca super boa, que chama Trishape. Ele é um scanner colorido, né? Então, até para fazer restauração dos dentes do paciente. Não só para esse procedimento, para outros, então, ele também pode ser utilizado. Para fazer próteses, né? Dentárias, tudo isso pode partir agora de um aparelho desse para fazer o molde do paciente. Gente, é fantástico isso. Sensacional. Olha, ele vai copiando exatamente como é que é. E daí, a partir daí, qual que é o próximo passo? A partir daí, a gente coloca a boca num software, né? Eu escolho os dentes que eu quero movimentar. Então... Porque, por exemplo, se o que incomoda a pessoa são só 2 dentes da frente, vou dar aqui um exemplo. Queria entender como é que funciona nesse caso. É por aí, ó. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo. Então, aqui a parte... Tá dando para pegar aí? Isso. A parte posterior aqui do paciente está muito bem. O problema dela é o alinhamento anterior. Tá? Então, eu vou no computador e faço o alinhamento, mexo esses dentes no computador. Do computador, eu, através de uma impressora 3D, que é mais uma característica de tecnologia dessa técnica, eu imprimo a boca do paciente. Então essa aqui... Gente, sensacional, né? Esse modelinho que eu tô te mostrando não é gesso, nada. É um modelo que foi impresso numa impressora 3D. Que material que é? Posso tocar? Posso tocar? Pode, claro. É um tipo de um plástico. Legal demais, gente. E aí você Olha onde nós chegamos com a tecnologia. É sensacional. Isso aqui é uma impressora que produz a partir desse programinha aí, gente. Eu vou no computador, programo e aí eu alinho os dentes no computador. Ó. Aqui é o dente alinhado. Fantástico. Aí você já consegue até ter uma ideia de quanto tempo vai demorar, já dá para ter uma ideia de toda a programação, não é isso? Então, por exemplo, aqui é um caso, olha, que ele parte daqui, né? Parte daqui e aí você tem etapas da correção até ele ficar totalmente alinhado. Sensacional. E aí cada etapa dessa nesse sistema é feita com 3 aparelhos, então é um caso de 4 meses e meio de tratamento. Doutor, a gente exporta isso? De onde vem? Eu estou perguntando do software, da impressora, desse scanner, de tudo. Então, antigamente, esse era um sistema... Aliás, a gente importa. Só importado. Hoje esse sistema já é fabricado aqui no Brasil. Então já existem empresas... Não precisa importar, pode? Não precisa. Isso ajudou muito em relação ao custo. Isso deixou mais barato? Porque isso, na verdade, já que já existe há mais ou menos uns 10 anos. Só que o preço era proibitivo. Então agora, como já está sendo fabricado aqui no Brasil mesmo, já fica muito mais acessível. É tratamento para realmente, eu não estou exagerando,
para milhões de pessoas. As pessoas conseguem ter acesso a esse. Exatamente, sem dúvida. Doutor, o senhor aqui já traz uma ideia de quanto tempo. Aqui o senhor falou 4 meses e meio. Para fazer um alinhamento. Para fazer um alinhamento, e eu estou pensando que às vezes a pessoa ficava anos para chegar no resultado. Para casos mais extremos, eu vou pensar aqui naquilo que no popular, eu não sei qual que é o nome correto, mas no popular a gente fala o dente encavalado. Sim. Dá para fazer esse tipo de tratamento também ou nesse caso não? Dependendo do grau de encavalamento, dá para fazer, sem problema nenhum. O que vai estender é o tempo de tratamento, né? Agora, assim, não é solução para todos os problemas, né? Então, existem casos que você precisa utilizar uma aparatologia fixa, como os aparelhos convencionais fixos. Existem casos que você precisa de uma cirurgia associada ao tratamento. Então, quanto maior a complexidade do caso, você vai tendo opções de técnicas para serem utilizadas. Essas técnicas, elas podem se unir, então, em algum momento, doutor? Podem, sem dúvida nenhuma. Você pode começar, por exemplo, com uma aparatologia fixa e num determinado momento do tratamento, quando não há mais necessidade, você remove o aparelho fixo e coloca um aparelho desse. Acontece bastante em situações assim, festa de 15 anos, que está se aproximando. Então, a menina não quer Pelo amor de Deus, eu não quero esse aparelho. O tratamento tem que acabar agora e tal, né? Então, aí muitas vezes o dentista tem essa opção agora de remover o aparelho e ter, depois da festa da menina, finalizar o tratamento desse tipo de aparelho. Isso vale para casamento, para qualquer evento que está chegando, a gente não quer, né? Agora, doutor, eu queria entender ainda um pouco mais a respeito do tratamento de um modo geral. Ele pode durar até quanto tempo? Então, com essa técnica, a gente já conduziu tratamentos de 2 anos, assim. Porque então, eu fico imaginando o conforto da pessoa de poder fazer tudo, e até o conforto estético, não só o conforto em si, mas o quanto esteticamente é bom, porque a gente sabe que o aparelho interfere também na autoestima das pessoas, né? Sem dúvida. A gente passou por uma fase que todo mundo queria colocar aparelho, porque aquilo significava status, né? De ter o aparelho na boca. Então, eles queriam os metálicos para parecer bem mesmo, né? E hoje é o contrário, os pacientes não querem mais o aparelho. Quando eu era criança, teve olha que absurdo, tinha uma febre, eu nunca precisei usar aparelho. Mas eu não sei como as meninas conseguiam uns ferrinhos e a gente põe aqueles ferrinhos de mentira pra fingir que tava de aparelho. Como é que pode uma coisa dessas, né? Pois é, hoje é o contrário, né? Ninguém... Queremos distância, né? Quanto menos aparecer, melhor, né? Doutor, já que eu falei de crianças, dá para aplicar esse tratamento o quanto antes? Eu vejo casos de pessoas que já têm bastante danificação dos dentes fixos e os pais já procuram logo o dentista. Isso ajuda? O tratamento, já que, como a gente conversou no outro momento que eu tive aqui com você, o tratamento, quanto mais precoce, melhor. Tá? Mas esse tipo de aparelho especificamente é melhor para fazer alinhamento de dentes permanentes. Então, vamos falar que a melhor indicação dele é a partir aí dos 13, 14 anos, que todos os dentes permanentes já estão na boca. Para crianças, uma indicação, só se tiver uma indicação muito específica, mas não é o normal. Agora, doutor, vale lembrar que se os pais percebem que a criança ali com 7, 8 anos já está com um problema, ela já pode procurar um dentista e começar um tratamento o quanto antes, né? Isso sem dúvida nenhuma, até antes disso, né? Isso é um alerta que eu passo para o pessoal de casa. Mesmo sendo dentinho de leite, é bom dar uma olhada, né? Porque aí o foco do tratamento muitas vezes nem vai ser no dente de leite, vai ser na parte óssea da criança. A preocupação do dentista que trabalha com esse tipo de correção é regularizar a parte óssea, que é para que a criança desenvolva os maxilares bem. E depois os dentes são uma consequência de um maxilar bem desenvolvido, bem posicionado. Então muitos problemas que vocês enxergam normalmente, o leigo enxerga de um dente mal posicionado, ele é só uma consequência de um problema ósseo. Então os dentes encavalados, como você falou, eles estão encavalados por alguma razão, porque normalmente eles não têm espaço para estarem bem posicionados. Então o problema não é do dente, o problema é do osso que está pequeno para receber os dentes, entendeu? Então esse tratamento ósseo, quanto mais cedo ele é realizado, maior o índice de sucesso. Doutor, eu queria te perguntar sobre a pessoa que, por exemplo, tem uma prótese fixa em um dos dentes e daí vai e quer realinhar os outros dentes. Isso não interfere? Não, isso implante, pessoa que já tem implante. Esse tipo de tratamento é muito procurado também pelas pessoas com mais de 45, 50 anos, que jamais colocariam um aparelho fixo de novo, né? E agora eles têm uma baita opção à disposição aí. E aí a minha outra pergunta já, colando com essa ideia do senhor, muitas pessoas que colocaram um aparelho fixo, depois de anos falam, ai, meu dente voltou.
Pode acontecer? Essa técnica traz uma segurança maior para que os dentes não voltem a entortar? Não, essa técnica, ela é um tipo de tratamento ortodôntico. Esse problema que você citou aí, que é chamado de recidiva, o nome é mais técnico, né? Ele é comum a qualquer tipo de tratamento ortodôntico, com qualquer aparelho. Então é muito importante que depois de realizada a correção, exista uma etapa que a gente chama de contenção, né, que pode ser feita inclusive com esse tipo de aparelho, para manter os dentes, estabilizar os dentes na posição. Muitas vezes existe necessidade de um uso prolongado noturno durante algum tempo, para isso ficar o mais estável possível. Porque muitas pessoas falam assim, eu não usei o fixo como deveria depois do tratamento, que era para usar à noite, por isso, então essa é a contenção. Isso. Tem relação sim, então, com não ter o resultado tão incrível assim, depois de algum tempo voltar, porque a pessoa talvez não ficou com o fixo o tempo que deveria, é isso? Não, na verdade é assim. Com o móvel, depois do tempo que deveria, não utilizou o móvel de contenção durante o tempo que pode ser esse, então. Agora, o móvel, inclusive, a contenção pode ser feito um aparelho desse de contenção, que é muito mais confortável, coloca à noite só para dormir, então acaba não tendo nenhum problema, o paciente tolera muito bem esse tipo de... Só tem um pouquinho de disciplina para utilizar. Mas na pior das hipóteses, vamos supor que você fez um tratamento com o aparelho fixo e você tirou o aparelho e voltou um pouquinho porque você não usou a contenção, é uma baita indicação desse tipo de aparelho, porque em pouco tempo, 3 meses, você consegue recorrigir e pronto, segue a vida normal com seus dentes alinhados. Achei fantástico, doutor. E agora eu quero te fazer uma pergunta sobre lentes de contato, que elas estão aí em alta. Inclusive, recentemente eu fiz um bate-papo aqui e eu achei sensacional o que a cirurgiã me disse, que não é todo mundo que tem indicação para lente de contato. A gente vê demais. A gente trouxe bate-papo porque, não que a gente tenha falado mal, ela trouxe alguns casos de indicação. E talvez muitas pessoas queiram, embora ela seja cara, mas muitas pessoas queiram porque tá todo mundo com aqueles dentes perfeitos e tal. Mas não é indicação para todo mundo, né, doutor? Tudo que é exagero, né, já que é prejudicial, né? Então o dentista ele tem uma preocupação muito grande de manter a naturalidade das coisas, né? Então não adianta a gente, em qualquer boca, querer colocar dentes absolutamente iguais, porque perde a naturalidade. Fica artificial, né? Artificial. E as lentes de contato é uma técnica realmente bastante conservadora, mas envolve um desgastezinho. É isso que eu ia falar, tem que desgastar o dente. Então tem que pensar muito bem, tem que estar muito bem indicado, né? O dentista consciente aí, eu tenho certeza que vai saber orientar bem os pacientes em que casos colocar as lentes, em que casos preservar totalmente o dente, sem necessidade de fazer desgaste. Depois do alinhamento, provavelmente a pessoa não vai mais querer fazer lente de contato. Ou tem gente que quer ainda, doutor? Pode ser um complemento? É um baita casamento. Porque muitas vezes, depois de alinhados, você precisa mexer um pouquinho na forma do dente para o dente ficar bonito. E aí entra as lentes de contato. Mas esse também é uma grande vantagem dessa técnica, desse tipo de aparelho. Por quê? Porque muitas vezes, para se colocar as lentes de contato, você precisa dos dentes pré-alinhados. E o paciente não querendo colocar um aparelho fixo, o que acontecia? O desgaste vai ser muito maior. Um desgaste maior. Então você usa durante alguns meses esse aparelho, faz o alinhamento e o desgaste que você vai ter que fazer, que o paciente vai ter que submeter para fazer a lente de contato, vai ser muito menor. Então, muito mais conservador o tratamento. E é interessante de falar que as lentes de contato com certeza são uma opção, com uma boa indicação, mas eu fico imaginando que a pessoa, de repente, ela faz o alinhamento, faz o clareamento, ela fala, já cheguei onde eu queria, né? Isso acontece bastante. E às vezes não tem mais indicação mesmo para fazer. Surpreendente, né? Olha, amei. Muito obrigada por ter trazido aqui pra gente mostrar pro pessoal que tá em casa. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone da clínica, 0 operadora 11 30 57 21 40 e o site que é o www.clinicasintese.com.br TH. Está escrito aí direitinho para vocês, tá, gente? clinicasintese.com.br. Obrigada mais uma vez, volte sempre. Uma ótima tarde, viu? Muito obrigada. Eu vou fazer o quê? Eu vou para um break rapidinho, que daqui a pouco eu tô de volta com o Jô Rezende, ensinando a gente a fazer tratamento com hidratação para cabelo liso. Tem pergunta? Entra na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano e vai lá em inbox que eu já volto.